Olá! Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Essa é a videoaula número 3 do nosso discipulado. Nós já começamos, né? As duas primeiras aulas foi apenas esclarecimento e agora é conteúdo. Vamos lá? Por onde eu começo? É o tema dessa aula. Então, por onde eu começo, Ivanilde? Tudo começa com um novo nascimento. Tudo começa quando a gente nasce. A minha vida começou aqui na Terra quando eu nasci. A sua vida começou quando você nasceu. Ah, mas na concepção já havia vida? Já havia vida. Mas você começa a contar o seu tempo, sua idade, tudo quando nasce. Então, começa a contar a partir do momento que você tem um novo nascimento. Tudo teve um início, tem um meio e tem um fim aqui na Terra. Nós não entendemos muitas vezes a eternidade, porque a eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. Deus é eterno, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Deus é e pronto. Só que nós temos começo, porque nós somos criados por Deus. E aqui na Terra existe o tempo. E o tempo foi criado por Deus na Terra. E nós estamos sujeitos ao tempo. E aí acontece que na vida física a gente tem a gestação da mamãe e o parto, que a partir dali começa-se uma história. Nasceu uma criança, nasceu um bebê. Quando você nasceu, né, começou a sua história. Porém, eu quero te dizer que o novo nascimento é algo que é como se você morresse, deixasse de existir, a velha Ivanilde morreu e agora nasceu de novo uma nova Ivanilde como um bebezinho. Como é isso? Vamos para a palavra de Deus para que você possa entender o que é um novo nascimento? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 3. E eu vou explicar como é que você nasce de novo, tá bom? Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor, e isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor, e isso é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Aleluia. Deixa eu ver aqui onde eu tô. E quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. E por isso não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam de nascer de novo. Aleluia. Até aqui, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Tá bom? Nicodemos, ele foi ter com Jesus, só que Jesus ele já conhece todas as coisas. Jesus sabia que ele era um homem fariseu, religioso, e que ele tinha ido ter com Jesus de noite por algum motivo. Provavelmente para não ser visto pelo povo da própria religião dele, para não ser julgado, criticado, apontado. Então ele foi ter com Jesus de noite. E quando ele foi ter com Jesus ali de noite, naquele momento que ele foi, ele falou assim: olha, eu sei, ele estava dizendo para Jesus assim: eu sei que tu és o Filho de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz. Dá para entender, quando a gente lê aqui, que Jesus olhou e viu o interior
interior de Nicodemos, que ele estava sabendo que Jesus era o Filho de Deus, ele queria, né, a salvação, queria ver o reino de Deus, queria acreditar em Jesus como Messias, ele queria receber essa salvação que o povo estava recebendo, mas como ele era um fariseu, tinha essa barreira, essa dificuldade. Mas é mais ou menos que ele quisesse dizer assim, mas eu já sou um religioso. E talvez você que está aí do outro lado é religioso. Desde criança minha mãe me leva para a igreja. Eu sempre fui para a igreja. Não importa se é a igreja católica, se é a igreja evangélica, se é a pentecostal, se é a tradicional. Ou de repente até uma outra religião que não seja cristã. E você fala, não, mas eu sou religioso. Mas eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Jesus é a salvação. Mas eu já sou religioso. Era o caso de Nicodemos. É como se ele estivesse dizendo assim, eu acho que eu tô salvo, né? Eu posso alcançar a salvação, eu posso ter acesso ao reino de Deus, né? Porque, ó, eu sou um fariseu. Ele não disse, mas provavelmente tinha isso dentro dele. Porque quando Jesus fala para ele diretamente na necessidade dele. Jesus não responde as palavras que saiu da boca. Jesus responde a intenção do coração de Nicodemos, a necessidade que ele tinha de ouvir. E de repente hoje você está aí do outro lado, por onde eu começo? E na sua necessidade, Jesus vai falar com você. Necessário é nascer de novo. Ele não entendeu, achou que era para entrar na barriga da mãe de novo e nascer. E Jesus estava falando, não. Quando você nasce na Terra, você nasce um ser humano, né? Da espécie humana. Então, você é natural, você é uma natureza humana. Então, quando eu nasci, eu fui uma natureza humana. Mas, quando a gente nasce de novo, que Jesus está falando do novo nascimento, é no espírito. Porque o seu espírito precisa de renascer. Precisa ser vivificado. Entendeu? E você precisa viver esse novo nascimento. Então, como é que é esse novo nascimento? Quando você nasce do Espírito e da água. O que é o Espírito e a água? A partir do momento que você reconhece que você é um pecador, que você é uma pecadora. Porque se você não reconhecer que nem o fariseu Nicodemos, ele não reconhecia que ele era um pecador. Ele achava, eu sou um fariseu, não sou um pecador. Tanto que os fariseus acusavam Jesus de sentar com pecadores, porque para eles os pecadores eram os cobradores de impostos. Mas Jesus, ele olha para todos nós como pecadores, porque a Bíblia fala, depois eu vou trazer para vocês no e-book e na apostila, o versículo certinho, que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, então todos nós estamos condenados. Desde o dia que Adão e Eva comeu o fruto e o pecado entrou no mundo, o pecado passou a ser de todos. Você pode ter boa intenção, você pode ser bonzinho, você pode ir para a igreja, ser religioso. Desde criança, nasceu num lar cristão, você vai para a igreja, você faz todo o ritual religioso. Você é pecador e eu sou pecadora. E a religião, a igreja não quer dizer nada. O novo nascimento é algo além de igreja, é algo além de religião, é algo além de, sei lá, joelhar, orar, cantar, ouvir a palavra, ler a Bíblia, orar todo dia, é algo além disso. É um estado de mente, de alma e de espírito ao qual você reconhece o quanto você é pecador, o quanto os pecados estão sobre você e o quanto você necessita de um salvador, de alguém que te ajude a não ser condenado com o mundo, a não ser condenado com o diabo e Satanás, a não descer para as profundezas do inferno após essa vida. E para isso é necessário que você encontre com um salvador, que é um herói, que é aquele que vai te resgatar deste lugar de pecado, de iniquidade, de condenação, de culpa, de acusações. Então, todos os pecados que você cometeu, ninguém é tão bom que nunca cometeu um erro, que nunca pecou, que nunca mentiu, que nunca enganou, que nunca trapaceou, que nunca roubou. Sempre há pecados em nós que precisam
ser reconhecidos, primeiro passo. Depois que você entende e reconhece, você precisa buscar um arrependimento causado pelo Espírito, que é a tristeza segundo Deus, transforma seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza, humilhando-se diante de Deus, chorando, quebrantados, para saber que você sozinho, mesmo que você se julgue uma pessoa muito boa, porque você faz muitas boas ações, porque você é religioso, porque você está sempre caminhando para a igreja, porque você está sempre indo para a sua religião fazer... Não importa. Você é pecador e você precisa reconhecer que você, por si só, nunca está livre do inferno, nunca está livre da condenação e nunca está livre de seus pecados. Então você precisa de um Salvador. Ao reconhecer isso, ao viver o arrependimento no Espírito, me arrependo de todos esses pecados. Eu não gosto desses pecados, eu tenho nojo desses pecados. Eu quero me limpar. Aí entra o sacrifício de Jesus, que mais pra frente nas outras aulas eu vou entrar a fundo no sacrifício de Jesus. Mas nesse momento você precisa entender que Jesus pegou todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os pecados do mundo e foi castigado em Jesus. Ele foi condenado. Ele pagou o castigo do meu e do seu pecado. E por ele ter levado sobre si as minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades, porque a dor e enfermidade são consequências de pecado. Antes do pecado entrar no mundo não existia dor e não existia enfermidades, não existia sofrimento. Mas a partir do momento que entrou o pecado no mundo, sim, entrou dor, sofrimento, doenças. A terra foi amaldiçoada. E toda a maldição foi lançada em Jesus, porque ele se fez maldição em nosso lugar. Mas você não recebe isso automaticamente. Você precisa ir até Jesus. Você precisa ir até a cruz. Você precisa ir até o arrependimento para receber isso. É isso que ele estava dizendo para Nicodemos. Nascer do Espírito e da água. Eu estou explicando do Espírito primeiro, depois eu explico da água. Do Espírito, Nicodemos precisava reconhecer que era pecador. Precisava reconhecer que precisava de arrependimento. Precisava reconhecer que ele sem Jesus, ele não conseguiria a salvação. Sem Jesus, ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ir a Deus. Porque só Jesus, que foi o único em toda a história do universo que se fez pecador, se fez maldição sem ter pecado e sem ser amaldiçoado de fato. Mas ele recebeu a maldição do mundo, o pecado do mundo sobre si, sobre as costas dele. Sobre ele estava o peso dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas enfermidades. E ele foi castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Então, nós somos curados do pecado, da iniquidade, através de Jesus. E quando a gente entende isso e vem para esse arrependimento, a gente abre o nosso coração e fala: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso do Senhor. Entra aqui em minha vida, entra aqui em meu coração. Limpa, me perdoa. E você vai em quebrantamento, em humilhação diante do Senhor e confessa os seus pecados e pede perdão ao Pai, no nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Você pede esse perdão e Jesus vem, entra no teu coração. E lá dentro do teu coração, ele vai apagar os seus pecados, vai pegar todos os seus pecados e vai jogar no mar chamado mar do esquecimento. E quando ele lançar os seus pecados no mar do esquecimento, você precisa acreditar nisso, que dos seus pecados ele não se lembra mais. Mas existe um acusador chamado Satanás, que ele vai vir com seus demônios, colocar na sua mente que você fez aquilo, vai começar a te acusar. E olha que ele pode usar outras pessoas até para te acusar, mas você tem que declarar a palavra e dizer: em nome de Jesus, eu já estou perdoado de todos esses pecados, porque eu já levei a cruz de Cristo e já está no mar de esquecimento. O meu passado ficou para trás, porque agora eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. E o meu velho homem, a minha velha natureza, morreu
quando eu entreguei meu coração e a minha vida para Jesus. E aqui começa um processo de novo nascimento, de nova vida, que você vai começar uma nova caminhada com Deus. Uma caminhada de construção, desconstrução e construção. Porque os seus pecados foram acabados, mas você tem maus costumes. Você tem, coisas que você está acostumado, coisas que você precisa aprender. E para isso nós temos o discipulado. Para você aprender como que é a vida com Jesus, a vida de um cristão. Porque senão esses pecados passados podem voltar a ser pecados presentes. E você, depois do novo nascimento, pode continuar cometendo pecados e costumes do velho homem. E aí você fala assim, mas eu não nasci de novo? Nasceu, mas você precisa agora caminhar em conhecer a Cristo e a saber qual é a vontade dele. É por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo e de uma pessoa que te discipula e que te ensina. Então, o primeiro passo é entregar o coração para Jesus. E é para entregar o coração para Jesus 100%. E o novo nascimento da água é o batismo, que eu vou ter uma aula para falar só de batismo nas águas, tá? Depois eu falo sobre isso. Hoje nós vamos falar apenas do Espírito. Nascer do Espírito. Você precisa nascer de novo. Se você já nasceu de novo, você precisa reatar isso, reviver essa aliança, renovar essa aliança com Deus e começar uma nova caminhada, de uma nova prática, de uma pessoa nova, uma pessoa transformada. E nós somos transformados dia após dia, dia após dia. Hoje eu tenho que estar melhor que ontem, porque hoje eu estou melhorando. E assim nós vamos melhorando. E é por nossas forças? Não. É o Senhor que faz a obra em nós. Nós somos o barro, o vaso. Ele é o oleiro e Ele faz em nós a obra que precisa ser feita. Então, desde já, eu quero continuar falando sobre esse novo nascimento na próxima aula, para que você entenda perfeitamente. Mas se você não entregou sua vida para Jesus, está aqui, vem desse discipulado, você pode fazer isso agora. Faça isso agora. Se você não sabe como fazer, vai lá no meu Instagram ou no meu Facebook, me chama no direct, tá bom? E eu te conduzo nessa entrega de novo nascimento ao Senhor Jesus. Porque aqui a videoaula já encerrou, por conta dos minutos, eu não posso fazer videoaulas muito longas. E aqui, fica essa palavra para o seu coração. A terceira aula do nosso discipulado. Beijos, fique na paz do Senhor e até a próxima aula.